Ei, hoje é quarta-feira, galera. Muito boa noite, Celso Cardoso. Muito boa noite, Michele Janela. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Michele Janela. Preocupadíssimo com a Covid, viu? Nossa, você viu? Olha, agora pegou o Corinthians, 10 jogadores do Corinthians com Covid. Gente, que mas... time o Mancini vai pôr em campo contra o Bahia? Vamos Você ver. fique atento aí, que nós vamos dizer aqui o time do goleiro ao ponta esquerda, hein? Tá na ponta da língua. O Cássio pegou Covid, o goleiro? Não pegou. Então a defesa toda não pegou, o goleiro já tem, então, ainda bem, né? Olha, galera, vamos para um break rapidinho? Vamos no pique? Já a gente volta com tudo sobre os jogos de ontem do Palmeiras e do Santos, empataram aí pelo Brasileirão. Agora é fogo, aliás, o Palmeiras, né, empatou. Agora é foco total na Libertadores. As duas equipes já estão no Rio de Janeiro. Tem também esse surto de Covid no Coringão do Chico Lang. Será que a chance de uma vaga na Libertadores está comprometida? Já era? E também as novidades do São Paulo. Segura que o programa tá demais. Até já. Beleza, galera. Vamos para a nossa enquete? Olha só. O surto de Covid-19 no Corinthians vai tirar... Não precisa falar mais Covid-19, porque é de 2019. Porque agora ela continua em 2020, 2021. Mas a identificação, né, é o nome. Bom, surto de Covid no Corinthians vai tirar as possibilidades do time de conseguir uma vaga na Libertadores, Celso Cardoso? Você acha? Porque você sempre falou assim, o Palmeiras tem time reserva, o Corinthians não tem. Não tem. E fica muito mais complicado, não só pelos jogadores que contraíram a Covid, mas também porque o Corinthians andou perdendo jogos que não poderia perder, como esse para o Red Bull Bragantino, como o jogo para o Palmeiras. São duas derrotas que matematicamente deixaram o Corinthians mais distante da zona de classificação para a Libertadores. Então, acho que pode afetar, sim. E aí, Chicão? Mesmo porque o Fluminense, que é um time muito pior que o Corinthians, né, que levou de 5-1 no Corinthians, está conseguindo fazer pontos, né, depois da derrota que sofreu para o Corinthians. Então, quer dizer, é bem provável que o Fluminense se classifique e o Corinthians não. Agora, que vai estragar e que vai atrapalhar os planos do surto de Covid, vai. Porque são 10 jogadores. Se fosse 1 ou 2, 3, vai, 5. É 10 titulares? Não, alguns titulares, né? O Ramiro, por exemplo, pegou, né? Que era um cara que vinha jogando bem. Casares pegou? Quem? Casares? O Casares não. Né? O Casares tá não pegou. Mas ele... Né? Pior, que ele não pegou o Covid, mas sentiu um estiramento e não vai jogar. Isso. Quer dizer, então nós vamos dar todas essas notícias para vocês, mas eu acho que atrapalha. Agora, na minha opinião de jornalista, de quase 50 anos de profissão, e como torcedor corintiano, que se dane a Covid, gente. Tem que entrar em campo e mostrar a faca nos dentes. Isso aí. Né? O coração no bico da chuteira. Seja lá quem for que for jogar. Corinthians é Corinthians, cara. Tem aí 6 jogos. Se ganhar os 6 jogos, classifica. É a oportunidade para esses reservas mostrarem que são tem bons, que dar né, pau, tem que morder a grama, a trave, tem que entrar com raça. Corinthians é isso, gente. Se não for assim, então não é Corinthians. Então vamos mudar o nome para outra coisa, né? Porque o Corinthians que eu conheço entrava pelado em campo e ganhava o jogo. Então, entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto lá. Complicado. Você pode usar o nosso QR Code, que aparece aqui do ladinho, e manda o WhatsApp. O que você acha? O Corinthians consegue vaga na Libertadores com esse surto de Covid que deu lá? 11 99 479 1633. Ô, Michele, só uma coisinha. O Celso falou que é complicado entrar pelado, né? Mas na Grécia Antiga, os Jogos Olímpicos... Eram pelados? Todos os homens, eles se apresentavam nus. Então, está vendo que gimne é nu em grego. Então, quer dizer que o ginasta é aquele que se apresenta sem roupa. Em todos os jogos. E por isso que não tinha mulheres. Não tinham mulheres que participavam das Olimpíadas. Exatamente por isso. Então, quer dizer, muita gente desconhece. Por quê, Chicão? Porque elas iam ficar olhando alguma coisa? Você sabe como é que é, né? Mulher é meio complicado ficar pelada, né? Agora, o homem, na época da Grécia Antiga, inclusive, tinha aquele negócio de aceitar o homossexualismo e tal. Então, ô, Celso, eu gostaria que você comentasse, por gentileza, essa... Sério? Gostaria de comentar alguma coisa sobre os Jogos Antigos? Nada a declarar. Devia ter uma tanguinha, Chico, acho. Mas os caras se apresentavam nus. Entendi. Por isso que a estátua de Davi. Exatamente. De um lado, o Palmeiras em campo com o time todo reserva.
De outro, o Vasco precisando da vitória para se afastar da zona do rebaixamento. No fim das contas, o empate acabou não agradando ninguém. No retorno do Lucha ao Allianz Parque, Abel Ferreira fez as honras da casa. Jogadores que o Vanderlei comandou há 3 meses também foram lá cumprimentar o Pofechou. Luxemburgo escalou um Vascão com força total para seguir brigando contra o rebaixamento. O português preferiu meter time reserva mesmo, priorizando a final da Libertadores. Na equipe que iniciou a partida, alguns caras de peso. Lucas Lima, Gustavo Scarpa, que quase marcou o dele, e Felipe Melo, que perdeu esse gol cara a cara. Aos 30, Breno Lopes desencantou. O primeiro dele com a camisa alviverde, 1-0 Porco. O Cruz Maltino respondeu imediatamente. Cobrança maravilhosa de falta do argentino Benítez. Alá Zico. Indefensável para o Jailson. O Gabriel Silva só não colocou o Palmeiras de novo na frente porque o Fernando Miguel se esticou todinho para fazer essa linda defesa. Nos acréscimos do primeiro tempo, o Vasco pressionou, partiu para cima. Na segunda etapa, ficou um pouco acuado nas investidas do Palestra. Na bomba do Scarpa. Quando se arriscou, não foi feliz no contra-ataque. No tiro de longe, sem a menor pontaria. Ou no alvo, que obrigou o Jailson a voar bonito. 1-1 no final das contas. É uma coisa que nós temos que mudar essa coisa do Vasco jogar com receio de agredir o adversário fora de casa. Não, temos que jogar. O Vasco é muito grande, então tem que jogar, tem que acreditar. Se o Vasco do Luxemburgo continua nessa caminhada difícil para se manter na elite do futebol brasileiro, o Palmeiras do Abel Ferreira vai agora ao Rio de Janeiro, ao Maracanã, para tentar conquistar a América. Acho engraçado porque às vezes todas as equipas, todos os comentadores e as pessoas que gostam de futebol fazem uma previsão da equipa que vai jogar e a nossa equipa é sempre interrogação à direita, interrogação à esquerda, se quem é o central que vai jogar, ok, o guarda-redes toda a gente já sabe quem é que joga porque de facto é um craque, mas tudo o resto há sempre interrogações. Eu já vos disse que a nossa força está no jogo coletivo e é por aí que nós vamos apostar para estar preparados para defrontar esta final. E aí, Celso Cardoso? E aí que pro palmeirense, aliás, como o senhor Alcides Saro, que é telespectador da gente aqui no Brasil Esportivo, então um grande abraço pro seu Alcides palmeirense. Boa, seu Alcides. O que interessa mesmo é Libertadores da América. Mas já faz 3 jogos que Santos e Palmeiras não vencem. Tudo bem, mas olha o time reserva, olha o time que entrou em campo. 1-1 com o Vasco até que tá de bom tamanho. O que importa mesmo é sábado no Maracanã. Aí sim, é o jogo da vida, é o jogo que interessa pro palmeirense. Da morte. De vida e morte. Eu prefiro falar da vida. Vida e morte. Prefiro falar da vida. Morte é muito pesado. Verdade. Né? Fica essa coisa, né? Ninguém vai morrer, espero que não. Né? Mas vai estar fora, não vai ser o campeão. Como assim? Um vai ser o campeão, outro chupa o vice. dedo. Não, outro não vai ser. Que vice? Vice é o quê? O vice em último lugar é a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora, vocês são quanto a essa partida de ontem, muito é bom amargos. falar o seguinte, eu assisti esse jogo atentamente. O Palmeiras, apesar de colocar um time misto em campo, o famoso misto quente do Portuga, né? O que aconteceu? Aconteceu que o Palmeiras foi para cima. Então, é verdade que esse Bruno Lopes perdeu um gol incrível, que nem o Celso Cardoso bêbado perderia. E ele não bebe, hein? E depois marcou o gol, né? Depois fez o primeiro dele no Palmeiras, olha aí, como nós estamos vendo, o primeiro gol dele. Aí, de falta, o Benítez do Vasco empatou. Uma falta super bem cobrada, no ângulo, a bola entrou, lembrou Zico batendo falta. Gente, tem sido muito raro gols de falta. Ai, que golaço, né? Golaço de falta. Me perdoe pelo trocadilho, mas eu sinto falta de gols de falta. Não, olha, o jogo não foi ruim, o primeiro tempo os dois times se aplicaram, deram tudo que podiam em campo. Agora, no segundo tempo, meus amigos, o Palmeiras poupou mesmo.
começou a tocar a bola de lado, começou a fazer, sabe, um jogo meio lento. O Vasco da Gama foi para cima. No último minuto da prorrogação, aquele tal de Kusevich, no último minuto de jogo, né? Da prorrogação do jogo, do tempo extra. Dos acréscimos. Do tempo extra. O que aconteceu? O tal de Kusevich tirou um gol feito do Vasco, que era para o Vasco ter vencido a partida. Quer dizer, salvou um gol feito, que o Jailson já tinha ido. Mas foi um jogo que os times se dedicaram. Mesmo o Palmeiras com o time reserva, foi bem no primeiro tempo, o Vasco no primeiro tempo também foi bem, e o Vasco no segundo tempo, no último instante, quase que detona o Palmeiras em pleno Parque Antártica, né? Pleno Aliança Parque. Pelo menos o Luxemburgo não perdeu pro Palmeiras. Não perdeu e armou o esquema para não perder. Bom, vamos lá para a Academia de Futebol com o Silvestre. Palmeiras fez o último treino por aí hoje, né, mais cedo, e partiu já para o Rio de Janeiro, Silvestre. Boa noite para você. Boa noite, Michele. Um abraço aí, galera. Tá ligadinha no Gazeta Esportiva mais uma vez, prestigiando o nosso programa com a audiência sempre bacana de vocês. O Palmeiras já está no Rio de Janeiro, já está na concentração na Barra da Tijuca. Eu falo um pouquinho disso adiante. Primeiro quero fazer o contraponto com o Corinthians, que está com surto de Covid. O surto de Covid palmeirense já ficou no passado. Foram testados todos os jogadores e todos eles negativaram no teste para coronavírus. Então, força máxima do Verdão. Depois eu vou contar para vocês também a programação do Palmeiras para amanhã e sexta-feira, treinamentos, etc. e tal, até a grande decisão do sábado passado. O treino de hoje foi pela manhã na academia e todos os titulares poupados fizeram um trabalho tático. E daí a gente vai ter 12 nomes, excluindo o goleiro, são mais 11. 10 jogarão na linha, um vai rodar. E na minha opinião vai depender do posicionamento do Gabriel Menino, porque ele pode jogar nas 3 linhas. Ele pode ser lateral direito, ele pode ser médio volante, jogando na linha de meio campo, ou pode jogar na linha ofensiva pela direita, como aconteceu diante do River Plate. E na minha visão é isso que vai determinar o time titular do Palmeiras. Os jogadores que trabalharam hoje, o Everton, Marcos Rocha, todos titulares, em tese são 12 titulares, vai. O Everton, Marcos Rocha, o Luan, o Gustavo Gomes, o Matias Vinha, o Danilo, o Gabriel Menino, o Zé Rafael, o Rafael Veiga, Rony, o William Bigode e faltou um, Luiz Adriano. Então façam as contas aí e montem o Palmeiras ideal para a grande decisão. E eu volto já para falar do embarque do Palmeiras, da festa da torcida, da programação do Verdão até sábado, 17 horas, quando a bola rola no Maraca, Michele. Muito bom, Alexandre Silvestre. Tá começando a dar um frio na barriga. Aliás, sábado tem que preparar, né, uns quitutes, umas coisas gostosas, porque é jogão, né? Jogão, pode assistir o jogo comendo, né? Tipo época de Copa do Mundo. É verdade. Depende. Botar bandeirinha. Para quem tá lá nervoso com o jogo Santista Palmeirense, comer que nada. Tenso pra caramba. Vai comer eu unha. adoro uma comida. Vai comer unha. Isso. Mas dá para tomar uma água, né? Durante o jogo. Mouse Beer. Eu gosto de Mouse Beer. Isso. Você sabia? Eu descobri agora, do alto dos meus 30 anos, que eu gosto de Mouse Beer. Nunca tomei cerveja na vida, agora Legal, é docinha, né? Nossa, uma delícia. Ainda bem que eu descobri agora, viu, Tio? Cerveja. Que eu já estou, né? Cerveja fora do preta. jogo. Vai lá. Eu gosto. Olha, caracu nunca experimentei. É mais amarga. Olha, minha bisavó gostava. Amanhã, assim como o Palmeiras, o Santos também entrou. Amanhã nada, tá? Queria dizer, assim como o Palmeiras, o Santos também entrou com as reservas. Só que o Atlético Mineiro aproveitou a chance, venceu o jogo e colou no São Paulo na tabela. Atlético Mineiro e Santos em jogo adiado pelo Brasileirão. O Galo, que não é bobo, aproveitou que o Peixe estava com o time reserva e já foi logo abrindo o placar. Aos 2 minutinhos, Savarino tabelou com Natan, saiu na cara do gol e colocou na rede com categoria, 1-0. Pouco depois, Keno limpou a marcação e cavou para Savarino, que finalizou na gaveta de John, 2-0. Os comandados de Cuca até tentaram reagir com Marcos Leonardo.
Arthur Gomes na trave. Bruno Marques por cima do gol, mas não deu em nada. E no finalzinho, o alvinegro praiano ainda reclamou do lance em que a bola pegou no pé e depois no braço de Savarino, mas o juizão mandou seguir. Atlético Mineiro 2, Santos 0 e fim de papo. Eu não posso cobrar desse time vitórias, eu não posso cobrar deles vitória, eu posso cobrar deles entrega, empenho, atitude, organização, e isso eles têm me dado. Então, o que está sendo feito por nós, pode ter certeza que é o mais certo possível dentro do que a gente tem que fazer pensando no futuro. Não só o futuro de sábado, mas no futuro também do Santos. Quanto vale para nós hoje estar com 21 jogadores aqui e 17 serem formados na base? Acabar o jogo com quase um time inteiro da base jogando e pegando o corpo no Mineirão contra o Galo, candidato a título, contra o São Paulo, candidato a título. Então, isso contra o Flamengo, candidato a título. Isso aí, com certeza, eles estão amadurecendo muito e não tem influência nenhuma no jogo de sábado. Não tem mesmo. Não tem. O jogo de sábado é uma outra história, a motivação é outra. A gente está falando de uma final continental, sabe? Então, eu acho que o que teve influência foi ontem a final no jogo contra o Atlético. Tá todo mundo no Santos pensando nessa decisão com o Palmeiras. Toda a energia, todo o foco, sabe, tá voltado para sábado. Então, para o Palmeiras, para o Santos, o que vale mesmo é o que vai acontecer no final de semana. Celso, mas o Santos vem de 3 derrotas, né? Seguidas, né? Isso aí é um negócio chato, que vai chegar para enfrentar o Palmeiras com um clima meio negativo, né? Um clima meio para baixo. Não um clima para cima. O ano inteiro do Santos foi um clima para baixo. Foi um clima para baixo, mas o Santos estava indo bem. Disparou aí no Campeonato Brasileiro, estava conseguindo vitórias, estava mostrando serviço, né? Aí chegou na final da Libertadores contra o Palmeiras. E a gente sabe que o Palmeiras é infinitamente mais time que o Santos. Me desculpe. Não, eu não acho. Me desculpe, eu acho, é a minha opinião. Sim, eu acho que o Palmeiras tem mais elenco. Não, o Palmeiras tem mais elenco e tem mais time. É mais coletivo do que o Santos. O Santos resolve os seus jogos na individualidade. Então, é verdade que você viu aí, mesmo no jogo contra o Atlético, ontem foram bolas na trave, foram lances individuais que deram a possibilidade do time reserva do Santos fazer pelo menos um gol. E não fez, porque não tem a individualidade do time titular. Então, o que acontece? O Atlético, com o coletivo um pouco mais bem arquitetado, né? Foi para cima e ganhou o jogo. Então, o Cuca, na verdade, não posso cobrar nada do meu jogador. Claro que pode. Tem que cobrar, Cuca. Se você não cobrar, quem é que vai cobrar? A minha mãe que não é, que Deus a tenha. Então, você tem que cobrar. Você tem que chegar e falar, gente, é o seguinte, a final é a final. Nós não podemos estar jogando tão mal como estamos jogando nos últimos 3 jogos. E ele tem que cobrar. Se ele não cobrar, ele não é um bom treinador. Muito bem. Parque São Jorge, ao vivo com o Jonas Campos. O corintiano tá preocupado, hein, Jonas? A bruxa tá solta por aí no timão. Surto de Covid-19, lesão do principal jogador. Conta pra nós, boa noite. Pois é, Michele, que quarta-feira aí de péssimas notícias pro Corinthians, para desespero do Chico Lang. Boa noite para você, pro Celso, pro Chicão. O Timão amanhã enfrenta o Bahia, mas hoje uma quarta com péssimas notícias, como eu disse, a começar pelo surto, né, de Covid-19 no elenco corintiano. 10 jogadores testaram positivo para a Covid-19, todos estão assintomáticos, né, ainda bem, já estão isolados, logicamente afastados aí do restante do elenco. Então vamos à lista aí dos jogadores que ficarão de fora aí pelo menos dos próximos 2 jogos. Amanhã, obviamente, contra o Bahia em Salvador, na Arena Fonte Nova, e na semana que vem contra o Ceará. Pelo menos esses 2 jogos já é certo que esses jogadores não poderão estar à disposição do técnico Wagner Mancini. Listinha dos 10 infectados: Danilo Avelar, Luan, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, os goleiros Guilherme e Walter, Juan Oliveira, Ramiro e Matheus Davó. Dessa lista aí, só o Ramiro, né, vinha sendo utilizado como titular aí pelo Wagner Mancini, mas o fato é que o Corinthians está bastante desfalcado. E aí, para piorar a situação, como você disse, lesão
diagnosticada. Hoje também um estiramento na coxa direita. O Casares está fora do duelo contra o Bahia, fora inclusive pelo menos das próximas 2 semanas. Jogador que vem sendo destaque, camisa 10, referência técnica ali no meio-campo, sofreu esse estiramento na coxa direita. Corinthians com muitos problemas, não terá 16 jogadores, contando aí os contaminados pela Covid e os jogadores suspensos e do departamento médico, para o duelo de amanhã contra o Bahia. Daqui a pouco eu volto para tentar fazer um quebra-cabeça aí de como o Mancini poderá escalar esse Corinthians, os 11 aí, para enfrentar o Bahia amanhã na Fonte Nova. Michele. Muito obrigada, Jonas Campos. É isso aí. E agora, Chico Lang, dá para encarar o Bahia lá no Fonte Nova desse jeito? Dá para encarar o Bahia na Fonte Nova desse jeito e depende muito do senhor técnico Wagner Mancini. Dessa vez, ele tem que botar na cabeça dele que o time tem que jogar um pouco mais fechado, talvez com 3 volantes de marcação no meio campo, e tentar ganhar o jogo por uma bola. Vamos ser modestos, vamos ser humildes, porque é muita gente fora. São, como disse aí o nosso querido repórter, o Jonas Campos, que 16 jogadores não vão poder ser relacionados para essa partida. Então é muita gente. Então quem agora tem que resolver esse abacaxi é o treinador. Ele tem que montar um esquema que se encaixe nos que sobraram, né? E seja um pouco mais humilde. Nem que seja para deixar o jogo lá na frente, só ele isolado, para tentar fazer o gol. Se trouxer um empate, já tá bom. Porque o Corinthians, como o Celso disse no começo do programa, perdeu 2 jogos que não podia perder de jeito nenhum. Um era o Palmeiras, que no mínimo um empate, né? E o outro era o Bragantino, que tinha que vencer. Então o Corinthians não está mais competindo pela Libertadores, na minha opinião. Mas tem que entrar em campo mostrando raça, garra, vergonha na cara e tentar pelo menos um empate ou uma vitória contra o Bahia, que é um time que está caindo aí pelas tabelas, lutando para não cair para a segunda divisão. Assim, matematicamente fica difícil contando a 6ª colocação. Mas se o Santos for campeão da Libertadores, por exemplo, ou Palmeiras campeão da Libertadores, o Grêmio campeão da Copa do Brasil, você abre mais uma vaga, mais 2 na verdade. Então o Corinthians poderia classificar em 8º, se não me falha a memória. Então a Libertadores ainda é um sonho. Está em 10º agora, né? Então dá para sonhar sim. Vamos para a nossa redação de esportes. José Paes, prontinho para falar do São Paulo, que ainda investiga aquela emboscada ao ônibus do time que foi atacado no último sábado, né, Zé? Tem novidades sobre isso? Boa noite, minha amiga Michele, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Temos uma novidade e uma novidade muito importante em relação a isso, viu, Mi? Olha só, a Polícia Civil aqui de São Paulo está investigando se algum funcionário do Tricolor Paulista teria vazado o caminho que o São Paulo fez entre o CCT da Barra Funda e o Morumbi no último sábado para o jogo contra o Coritiba, um trajeto que o São Paulo fez via Ponte Eusébio Matoso. A gente lembra que geralmente, viu, Michele, o São Paulo faz esse trajeto entre o CCT e o Morumbi via Marginal do Rio Tietê ou por dentro ali do bairro da Lapa. No sábado, o São Paulo fez esse trajeto via Ponte Eusébio Matoso, como eu disse, e aí o busão do São Paulo foi alvo de pedras, um ataque da torcida, uma emboscada que o próprio São Paulo classificou como um ataque terrorista. De acordo com a PM, essa rota foi feita ali via Eusébio Matoso justamente para evitar algum tipo de protesto, de manifestação, já que a diretoria do São Paulo esperava que isso acontecesse, sabia que a torcida sabia que o busão do São Paulo passa ali pela Marginal do Rio Tietê, passa pelo bairro da Lapa, ali por dentro da Lapa, quando vai para o Morumbi em dias de jogos aqui em São Paulo. Então a diretoria resolveu mudar. Falou, não, a gente vai ali pela Ponte Eusébio Matoso, que vai ser tudo bem, vai estar tranquilo. Só que não foi isso que aconteceu. A torcida estava ali, fez uma emboscada. O Thiago Volpe, que estava, óbvio, dentro do busão de São Paulo com a delegação tricolor, ficou muito bravo com essa mudança de trajeto. Ele entrou até ali numa discussão mais ríspida com o José Carlos dos Santos, que é gerente de futebol do São Paulo, estava lá no busão. O Volpe não gostou dessa mudança, muita gente dizendo aí que eles quase saíram na mão, uma versão que chega pra gente, mas foi uma discussão muito ríspida dentro do busão de São Paulo. Então, Polícia Civil de São Paulo, aqui da capital, está investigando este caso. Para encerrar o noticiário
do tricolor paulista, Michele. O São Paulo só volta a campo no próximo domingo, às 4 horas da tarde, contra o Atlético Goianiense, fora de casa. Hernanes, recuperado da Covid-19, treinando normalmente. Gabriel Sara, que teve uma indisposição no último sábado, não foi para o jogo contra o Coritiba, também treinando normalmente. Viu, Michele? Muito obrigada, José Paes. Tem que investigar mesmo. Se vazou, esse funcionário tem que ser não só punido pelo São Paulo, né, mas tem que ser também responder criminalmente. Lógico, agora é um caso de polícia. Né? Eu comecei como jornalista policial, né? Era do Notícias Populares, aquele jornal que você exprimia, saía sangue. O pessoal aqui gostava, o Zezinho comprava, era pequenininho ainda e comprava o jornal. Não podia, né, Zé? O São Paulo não queria que você visse. Então tinha violada no palco, né, que o Sérgio Reis, né, sei lá. Foi o Raí que uma vez estamparam na capa, pelado no vestiário? Eu acho que foi. E tinha o famoso Bebê Diabo, né? O famoso Bebê Diabo. Então, eu trabalhei no Notícias Populares. E eu convivi muito com polícia nessa época. E eu acho que o investigador de polícia tem a obrigação de descobrir quem foi que mandou fazer esse ataque. Porque pegaram já 14 caras. Estão 14 caras presos. Não sei se alguns foram liberados, mas 3 ou 4 estão lá. Então, tem que pegar esses caras e descobrir quem que passou para eles a informação. Isso é obrigação da polícia, virou um caso de polícia. Não é mais do São Paulo. São Paulo fez a queixa, já que a polícia pegou esses caras, o pessoal tem que ir em cima. E parabéns ao São Paulo por ter levado adiante isso daí. E aí passar para o São Paulo que foi feito. E o São Paulo vê se abre um inquérito policial, aí abre-se o processo e vai-se atrás de quem dedou o trajeto, né? Isso não pode acontecer, isso é um absurdo. Podia ter morrido gente e tinha até bomba. E a bomba não foi detonada, não sei como, por sorte. Gente, isso é ataque terrorista. Bom, pessoal, vocês já votaram na seleção do Troféu Mesa Redonda? Corre lá que o campeonato já está na reta final e você tem até o dia 2 de fevereiro para deixar o seu voto. Vamos fazer uma simulação aqui? Olha só que legal. Entrou no site, você clica ali na opção Vote Agora. Vai aparecer o nosso campinho com as 11 posições. Qual posição a gente vai escolher hoje, Celso Cardoso? Lateral direito. Lateral direito? Beleza. Então, todos os times têm opções para você, tá bom? Para você votar. Então, olha só. Aí, basta clicar no seu escolhido e votar. Qual time você quer, Celso Cardoso? Põe o Fagner do Corinthians, que eu acho que foi o melhor lateral da temporada. Você concorda, Chico Lang? Não. Se tiver o Gabriel Menino nessa posição, eu voto no Gabriel Menino. Então, não, trovoada isso aqui. Então, bom, vai chover? Então, tudo bem, vou pôr o Fagner aqui, escolhi o Fagner. Aí. E aí é só votar. Claro que você primeiro vai fazer isso. Eu acho que o Gabriel Menino, ele concorre como volante. No troféu. Como volante, então voto no Fagner. Pronto. Tá bom. Então aqui, gente, aí você vai fazendo isso em todas as posições. E vota e encerra, beleza? A nossa festa vai acontecer em março. Então corre lá no site troféumesaredonda.com.br. Vote. E lembrando, viu, Michele? Você já votou? Não, ainda não. E lembrando que, diferentemente do ano passado, dos anos anteriores, não são os melhores do Campeonato Brasileiro. São os melhores da temporada. Do ano. Qual a diferença disso, Celso Cardoso? Aqui, se você inclui Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro. Quer dizer, então, Sul-Americana. Então, a performance desses jogadores em todos os torneios. Muito legal. Mais legal ainda. Vamos para os recadinhos pelo WhatsApp. Roda aí. Boa noite, Michele, Chico Lang, Celso Cardoso. Pode ser que atrapalhe sim, viu? Mas agora vai depender do treinador. O treinador é que tem que se virar com as alternativas que ele tem, que são poucas, né? Marcos, da Zona Leste. Boa noite, Gazeta. O Corinthians não ia nem se classificar se a Covid não viesse. Agora a desculpa vai ser por causa da Covid. Aqui é o João Paulo de Praia Grande. Um abraço. Voltei, Gazeta. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite, Chico Lang. Vilas aqui do Ipiranga mais uma vez. E com relação ao Corinthians, eu acredito em superação. O Corinthians consegue sim participar da Libertadores, ok? Um abraço! Muito bom. Tem gente de... Tá certo, o corintiano tem que estar otimista. De locutor, olha. Vamos falar de Libertadores? Para ajudar os torcedores de Palmeiras e Santos, a gente procurou os astros e as cartas para saber as previsões para essa grande final. Vamos ver? Vamos. Dá uma olhadinha.
E tá chegando a hora da grande final da Copa Libertadores da América. Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos no Maracanã. Eu tô muito ansioso para essa partida. E assim, será que a gente consegue descobrir qual vai ser o resultado antes mesmo do jogo? Vamos ver. E para isso consultamos a taróloga Moriá e a astróloga Jaqueline. A gente vai trabalhar olhando os times. É como se fosse um mapa de uma pessoa. Então eu pego a data de fundação de cada time e a gente puxa um mapa. Eu vou jogar com o oráculo baralho cigano, onde são as 36 lâminas, onde você, né, Guilherme, vai me mostrar e indicar qual lâmina você quer que o jogo apareça. Falar de números, 3-2, 1-0, eu acho assim que é complicado, sabe? Mas assim, a gente quando olha o céu, a gente vai perceber que tem um time que entra mais tranquilo, que tem mais sabedoria emocional, que se comporta melhor naquele dia. O time do Palmeiras me mostra que ele tem bastante flexibilidade e amadurecimento sobre os jogadores. Com questão ao Santos, ele tem pessoas que estão sendo direcionadas para trabalhar em cima desse campeonato. Então, me mostra que há chance do Santos estar ganhando esse jogo. O Abel, ele parece ser uma pessoa assim, estrategista. Ele lida bem com pressão. E aí o Cuca, o que eu percebo? Que ele é mais emoção. Ele de algum jeito, o mapa dele mostra que quando a coisa fica mais tensa, ele perde um pouco da frieza. Porém, Palmeiras tem uma chance pequena. Então, assim, no jogo aqui me mostra que o Santos tem mais probabilidade de ganhar o jogo. Santos e Palmeiras, quem que tá com mais chances? Quem que tá com um clima melhor? O Palmeiras. Resumindo, os astros favorecem o Palmeiras. E as cartas dizem que vai dar Santos. Agora resta saber o que a bola vai dizer. E agora? A bola de cristal. A bola que diga. A bola que o diga. O que você acha, Celso? Gente, é muito simples, não precisava ter feito essa matéria, é só perguntar o que o Celso Cardoso acha, porque certamente dará ao contrário. Então, agora vamos para... Não porque ele não entenda, então, mas é porque ele tem um pé de gelo incrível. Não, eu acertei os últimos 2 campeões mundiais. E acabou, e nunca mais na sua vida nada, Celso. Então só de raiva eu falo amanhã, ponto. Ah, Celso. Não vou falar. Não, vai, fala. Nada. Fala, Celso. Bom, Michele, nós estamos aqui diante de um impasse. Ou você acredita no mapa astral, ou você acredita no baralho cigano. E agora? No baralho cigano deu Santos. No mapa... Nos astros. Nos astros. Olha lá. Que eu acho, eu não acredito em nada disso, mas se eu for fazer, eu vou fazer o mapa astral. Que eu acho que é uma coisa muito mais bem feita. Leva em consideração algumas coisas interessantes, como data de nascimento, o seu signo, o seu temperamento. E aqui, a astróloga, ela foi taxativa. O que vai definir esse jogo vão ser as atitudes dos treinadores. O Abel é mais frio, calculista, né? Abelzinho. O Abel Ferreira, né? Enquanto que o Cuca é o contrário, é emocional e por ser emocional ele pode se atrapalhar por isso. Então há uma leve tendência, segundo aí o baralho, o mapa astral, de dar Palmeiras. Eu acredito eu acredito no mapa astral. Você acredita no Palmeiras? E eu acredito no livro de folhas soltas, que são as cartas. No Santos. E eu acredito no Palmeiras. Vamos ver agora? Então, ele falou... Ele não quis nem falar o nome, vocês viram isso? Fala que é Santos, fala.
livro de folhas soltas que são as cartas. É o Santos, então, gente, sinto muito. Vai dar Palmeiras. Se o assunto é Libertadores, bora conversar com um expert no assunto? Roque Júnior, você tá aí, gente. Zagueiro campeão com o Palmeiras em 99, campeão mundial em 2002 com a seleção brasileira. Que prazer ter você com a gente aqui no programa. Por que, diretor, você não me avisou antes que o Roque Júnior estava com a gente aqui na linha? Olha, me fala uma coisa, Roque Júnior. Como que... bom, seja super bem-vindo aqui ao Gazeta Esportiva. Agora, como que a gente não, né? Os jogadores, vocês faziam e tem que fazer para manter o psicológico tranquilo há 3 dias de uma decisão desse tamanho, desse porte? Dá uma dica aí para esses jogadores. Boa noite, muito obrigada por nos atender. Boa noite, Michele, boa noite, Chico, boa noite, Celso, boa noite a todos aí. Agradeço o convite por participar. Eu acho que o grande ponto aí é a concentração, né? A gente fala muito, às vezes as pessoas falam muito em motivação. Claro, você tem que ter uma motivação para jogar uma final, mas ela não pode ser demais também, porque senão ela atrapalha. Na verdade, você tem que estar muito bem concentrado, calmo, né? Não é fácil, mas você tem que encontrar esse equilíbrio. E quem ganha o jogo, na verdade, é quem consegue encontrar isso, né? Tá concentrado, tá motivado, mas ao mesmo tempo tranquilo para tomar as decisões que tem que ser tomadas no jogo. Porque o jogo você toma decisão a toda hora. Então quem tiver mais calmo, mais tranquilo, consegue tomar a melhor decisão no momento do jogo, né? E se tratando de uma final, isso faz uma grande diferença. Então acho que a concentração é muito importante, e a tranquilidade também, para que você consiga fazer um bom jogo, né? E o time que ganhar, é isso que ele consegue fazer. Os jogadores, né, de forma geral, o treinador, conseguem estar mais dessa forma para conseguir ganhar o jogo. Legal, Roque. É aquela coisa de ter o foco, né? Ter o foco para tomar realmente as decisões corretas. Muito legal isso que você falou, Roque Júnior. Aliás, para a vida, né? Celso Cardoso, pergunta para o Roque Júnior. O Roque Júnior não mudou nada, né? Não mudou nada. Continua o mesmo. Gente, aliás, se der um uniforme para ele, dá para vestir a camisa e sair jogando. Vai jogar, Roque Júnior. Roque, prazer enorme falar contigo novamente, depois de tanto tempo. E a pergunta que eu faço é a seguinte: você esteve dos dois lados, o lado vencedor, em 99, um título inédito para o Palmeiras. Em 2000, estava na final contra o Boca e o Palmeiras foi vice-campeão. Então você conhece os dois lados. Até que ponto você acha que a pressão que existe hoje para o Palmeiras voltar a ganhar uma Libertadores, disputar um Mundial e ganhar o Mundial, que é o calcanhar de Aquiles do palmeirense, até que ponto isso pode atrapalhar uma decisão contra o Santos? Só dizer assim, pareço mesmo, mas a idade chega para todo mundo. Não tenho mais a idade que tinha, não. Senão estava jogando ainda. Mas, assim, eu acho que não pode atrapalhar, né? Você não pode viver, de certa forma, os jogadores. Claro que você tem um contexto, você tem que levar em consideração esse contexto. O Palmeiras quer ganhar a segunda Libertadores, ter um Mundial, mas você não pode levar essa pressão para dentro do campo, né? Você não pode trazer essa pressão para dentro do grupo, para dentro dessa decisão, porque isso atrapalha, né? Isso é uma coisa do Palmeiras, tá? como instituição. É claro que os jogadores querem ganhar, mas não pode levar essa pressão, porque essa pressão atrapalha. E claro que na decisão você tem que saber lidar com todas essas pressões, né? Você tem pressão interna do jogo, você tem a pressão externa, né? Nós estamos falando aqui do jogo. Você tem essa pressão, claro, de uma história, né? Então você tem que saber lidar muito bem com essa pressão para que você consiga estar bem no campo, né? Consiga estar tranquilo para tomar as decisões, porque se você, de certa forma, deixa que essa pressão, não consegue lidar com essa pressão, isso te atinge no campo, né, no jogo. Mas acho que os jogadores não têm que pensar eles não têm que pensar nisso. Tem que pensar no jogo, em ganhar o jogo, né, tanto o Santos quanto o Palmeiras. Chico Lang, pergunta para o Roque Júnior. Meu querido Roque Júnior, tive o prazer de conviver com você durante quase 2 meses na Copa de 2002. Você era um garoto, eu também era mais jovem. E naquela seleção, você foi um grande destaque
né, um produto da insistência do Felipão, né, muita gente não acreditava em você. E naquele tempo prevaleceu o coletivo mais a individualidade. Você vai lembrar muito bem que a seleção tinha tanto um coletivo muito bom, né, e a individualidade do Rivaldo, do Roberto Carlos, do Ronaldinho, do Ronaldo Fenômeno, quebraram qualquer defesa que tinha pela frente. Então eu pergunto a você o seguinte, dentro dessa visão, o que você acha tanto do Santos quanto do Palmeiras? Quem é que tem mais coletividade e individualidade e quem tem menos? E quem leva melhor, Roque Júnior? Que já te pergunto também, né? Fácil para você. Tranquilo. Mas eu não vejo nem mapa astral, nem as cartas. Então eu não consigo... não consigo ter essa visão antecipada, não. Então, difícil. Ainda mais tratando de um jogo, decisão, né? Claro que assim, o ponto de partida é o coletivo. E se você pegar as duas equipes, para chegar numa final, elas têm que ter esse coletivo. E o coletivo, na verdade, é que faz com que individualmente o jogador se sobressaia. Porque se for o contrário, você não consegue chegar. Né? Vamos citar o exemplo aí. Nós temos o Messi, que é o melhor jogador do mundo, aí, junto com o Cristiano Ronaldo na atualidade. A Argentina não consegue ganhar. Porque não tem um coletivo. Tem o melhor jogador, mas não tem um coletivo. Né? Nós, em 2002, tínhamos grandes jogadores, mas que faziam parte do coletivo. E o coletivo fazia com que esses jogadores conseguissem também brilhar individualmente. E aí, se tratando de Santos e Palmeiras, eu acho que tem aí uma igualdade. Né? Olhar um pouco para a semifinal, do que foi a semifinal. O Palmeiras foi muito bem lá fora e depois teve uma dificuldade imensa aqui dentro. O Santos teve uma dificuldade lá fora, mas conseguiu até ser melhor. Eu acho que, se pegar os jogos da semifinal, o Santos conseguiu ser melhor do que o Palmeiras nos dois jogos, né? Porque conseguiu vitória e empate, o Palmeiras quase ficou fora aqui por causa da semifinal, aí perdendo por River. Então, acho que estão em pé de igualdade, né? Eu não acho que o coletivo, os dois times estão muito bem, e você tem individualidade ali, que eu acho que tem o Marinho, o Soteldo, né, que todo mundo fala bastante, mas acho que o Santos tem um jogador imprescindível, que foi, né, que já foi vendido, mas vai jogar, e que não se fala muito, mas é o Pituca. Acho que o Pituca é um jogador fantástico para o meio de campo, o futebol hoje atual, né? Do lado do Palmeiras, acho que o Luiz Adriano vem fazendo a diferença ali, marcando os gols, né? Acho que tem uma dificuldade ali no Palmeiras, eu vejo a parte defensiva, acho que até pelos últimos jogos aí, mas são esses jogadores que eu destaco mais, e acho que entram todos os dois em pé de igualdade, ainda mais se tratando de uma decisão. Quem conseguir estar melhor concentrado e quem jogar realmente para ganhar e não só jogar, vai levar o time. Bom, os dois querem fazer perguntas, vocês têm que tirar para o ímpar. Não, eu vou ver bem rapidinho. O Roque Júnior, tem o diferencial, né, na sua época, quando você participava da decisão, eram 2 jogos, um fora e um em casa, e de repente um jogo só. O que isso muda na cabeça do jogador, uma decisão tão importante? Assim, tinham 2 jogos, né? Mas quando você vai para a última final, né, como nós também disputamos aqui, né, com o Boca e disputamos com o time da Colômbia também, na verdade nós precisávamos ganhar, né, e era o último jogo. Então, acho que o último jogo você tem que estar... É jogo que não pode ter erro, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, tem que estar muito ligado nisso. Uma decisão, você não pode ter erro. São 2 times, né, sempre... muito iguais, e você não pode ter erro. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Você, na verdade, você não pode entrar com esse pensamento de não errar. Na verdade, você tem que entrar com o pensamento de ganhar o jogo. Porque quem entra com o pensamento de não errar acaba perdendo. Mas é importante você não cometer erros numa decisão, porque isso custa caro justamente porque é um jogo. Se você errar, você não tem como depois correr atrás num próximo jogo. Meu querido Roque Júnior, a última pergunta, prometo para você, e nós damos sossego para você ficar tranquilo fazendo as suas coisas. O que você acha do Gustavo Gomes, que mais ou menos é a posição que você jogava? Você acha ele hoje o melhor zagueiro da América do Sul mesmo, o Gustavo Gomes?
Eu acho um bom zagueiro, mas não acho o melhor zagueiro da América do Sul. Eu acho que um bom zagueiro tem as suas qualidades, né? Tem vindo bem no Palmeiras, principalmente na Libertadores. É um jogador, acho que agrega ali para o Palmeiras, né? É uma posição hoje que a gente tem também, não tem tantos grandes jogadores assim, mas não acho um bom jogador, mas não, como falam, e o melhor daqui da sul-americano, não. Acho que repito, um bom jogador. Muito bom, campeão Roque Júnior aqui com a gente no Gazeta Esportiva. Olha, um grande abraço para você, beijão, que 2021 seja um ano maravilhoso. E quando você puder, venha novamente aqui ao Mesa Redonda, né? Que você já é aqui nosso cliente, aqui nosso... Habituê, né? As portas da casa estão sempre abertas para você, queridão. Obrigada, viu, Roque Júnior, campeão? Tchau. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Forte abraço, obrigado. Pessoal, vamos voltar para a academia de futebol. O Silvestre tá lá, o Palmeiras já está no Rio, mas no embarque da delegação teve muita aglomeração perto do aeroporto. Conta pra gente, Silvestre. Não só no aeroporto, viu, Michele? O Palmeiras treinou pela manhã na academia, aqui no centro de treinamento na Água Branca, zona oeste de São Paulo. Depois a galera fechou a mala, entrou no busão e saindo por esse portão, a delegação já deu de cara com dezenas de torcedores que estavam aqui, obviamente, para dar aquela força, aquela motivação, mas, de novo, a galera não respeitou o distanciamento social em tempos de pandemia. Palmeiras foi para o aeroporto. No aeroporto também teve aglomeração, antes dos jogadores descerem do busão. Palmeiras foi direto para o Galeão, chegou no finzinho da tarde, a coisa de 1 hora mais ou menos, rumou para a concentração e está na Barra da Tijuca, no QG palmeirense, num hotel ali bonito, todo estiloso, se preparando agora, descansando. A galera vai almoçar, vai jantar, melhor dizendo. E aí amanhã a programação é a seguinte: treinamento à tarde no Engenhão, no estádio Newton Santos. Na sexta-feira, véspera da grande decisão, o treinamento será também no Engenhão, mas antes disso, após o almoço, haverá a coletiva de imprensa oficial da Conmebol. Falarão pelo Palmeiras no Maracanã o Abel Ferreira e também o zagueiro Gustavo Gomes. Os jogadores vão fazer o reconhecimento do gramado do Maraca e depois rumam para o Engenhão, porque o treino para valer vai ser o apronto, como se dizia antigamente, né? Vai ser no Engenhão e a bola rola sábado, 17 horas. É a grande final da Libertadores da América, uma festa bonita que vai acontecer no Maracanã e a Gazeta estará lá. Beijo, Michele. Beijo, Silvestre, muito obrigada. Teve aglomeração, sempre tem. Imagina o campeão, como que vai ser no aeroporto à volta. Não tem jeito, vai ter aglomeração também, né? E o pessoal correndo risco na pandemia. Mas que vai se fazer? Campeonato, se for vencido, é para ser comemorado. Né? Mas... Eu, por exemplo, se o Corinthians ganhasse a Libertadores... Você ia pra galera? Eu ia botar uma máscara... Ia colocar aquela máscara que tem, né, aquele negócio na frente, e ia com um capote branco, né, amarrado, que nem um astronauta. Um astronauta. Mas eu ia prevenido, mas eu ia participar dos festejos, sim, porque afinal de contas é uma conquista espetacular. Não pode comemorar na sua casa? Pode. Agora tem uma coisa, cambalhota, Celso, tem uma coisa. Tomar água. Pode também. Mas só que eu vou dizer uma coisa para você. O Palmeiras hoje, nos aviões, colocou, no avião que foi para o Rio de Janeiro, colocou lá uma capa. Uma capa, dizendo, uma fronha. Rumo ao bi. Quer dizer, isso para mim é cantar vitória isso da hora. Isso é perigoso, perigoso. Em vez de passar confiança, passa a confiança ao contrário. Bom, de volta com o Jonas Campos, lá do Parque São Jorge. O Mancini tá com um problemaço, Jonas, para resolver. Além do surto de Covid-19, o principal jogador do time está fora de combate. A dúvida agora é quem vai jogar, né, Jonas? Pois é, Michele, o Corinthians já seguiu viagem para Salvador, onde amanhã encara o Bahia na Fonte Nova às 7 da noite. E o Mancini deve estar no avião
pensando o que eu vou fazer para escalar esse time. 10 jogadores contaminados pela Covid, problemas no departamento médico, o Casares com estiramento na coxa, o mais novo desfalque. Quem entra no lugar? Substituto imediato seria o Luan, mas o Luan está na lista dos 10 jogadores infectados pela Covid. Então, o Mancini, que também tem o Otero e o Léo Natel suspensos, vai ter que tirar aí uma carta da manga. Quem sabe colocar o Arauz, jogador muito pouco aproveitado pelo Wagner Mancini, chileno que está encostado, pode aparecer no time. Outra opção é colocar o garoto Gabriel Pereira numa das pontas e centralizar o Matheus Vital para a função do Casares. E a outra opção, como o próprio Chico Lang sugeriu, fechar a casinha, colocar mais um volante. Falando em volantes, o Ramiro com Covid também é baixa. Camacho e Cantilho brigam por essa vaga. Amanhã, ao vivo no Gazeta Esportiva, a gente vai trazer a escalação quentinha do Corinthians minutos antes da bola rolar na Fonte Nova. É amanhã Corinthians e Bahia, um Corinthians cheio de problemas, ainda sonhando com uma vaga cada vez mais difícil no G6 do Campeonato Brasileiro. Michele. Tá certo, Jonas Campos, é isso aí, né? Vai. Michele, rapidinho. Eu colocaria no meu campo 3 volantes, sim. Tá. Colocaria o Xavier, o Gabriel e o Cantígio. Tiraria esse menino aí, o Gabriel Pereira, que é muito novo. Não colocaria o Arauz, deixaria no banco. E Gustavo Mosquito, Vital, né? E o Jô. Eu jogaria assim, com 3 volantes e 3 atacantes. Né? Sendo que o Vital... 3 volantes, diria mestre. Incumbido de armar o time, né? Eu não sei se ele vai conseguir, porque ele prende muito a bola, né? O Casares é mais rápido que ele para distribuir a bola, para soltar a bola. Ele demora um pouco. Mas, enfim, como não tem ninguém, então vai ele. Mandar um abraço aqui para Kena Ivani, que é a nossa telespectadora, tá sempre ligadinha aqui, mandando mensagem. Falou, Raí pelado? Nossa, minhas sobrinhas iam adorar. E se não me falha a memória, Maradona também, eles colocaram na capa. Você lembra dessas capas de gente pelada, né? Não, é que derrolou até processo. Bom, eu Raí, comprava na época, processou no todos jornal. os NPs que tinham ETs na capa. Opa. Tudo que saía de ET, sempre tinha coisa de ET, eu comprava. E eu ajudava o Julinho a criar as histórias. Demais. Eu adoro essa ficção científica de ETs. Resultado da enquete, o surto de Covid-19 no Coringão vai tirar as possibilidades do time para conseguir aí a vaga na Libertadores? A maioria respondeu que, não vou falar, Chicão. Mas fala porque é verdade, sim, o povo tem razão. 73% dos votos, fora que depois para recuperar o fôlego, né? Vamos ver. Acabou, galera. Amanhã a gente está de volta. Sigam o Gazeta Esportiva nas redes sociais. Beijo, Celso. Beijo, Chico. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau.